A Marvel soltou a primeira imagem oficial de Vingadores Doutor Destino, 27 personagens numa única arte, um dos maiores elencos da história do MCU. Mas tem uma informação que é o que mais importa. O pôster tá muito bonito, só que os bastidores não tá tão bonito assim. E quem confirmou foi uma das atrizes. Em uma entrevista para o Hollywood Reporter, ela disse que o roteiro ainda não estava finalizado enquanto filmava o Vingadores Doutor Destino. E fontes internas descrevem problemas sérios na ilha de edição. Isso tudo com 5 meses para o lançamento, 18 de dezembro de 2026. O que a gente tem hoje é um pôster, que parece que a Marvel tem tudo sob controle. Porém, é uma produção que, pelos relatos, ainda está sendo escrita enquanto está sendo gravada. Mas vamos destrinchar os dois lados do pôster e dos bastidores. Para começar o elenco, Steve Rogers está de volta, sem uniforme. Isso não é um detalhe pequeno. Na última vez que a gente viu o Steve, ele ficou no passado vivendo a vida que escolheu. Voltou mais velho e passou o escudo para o Sam Wilson. Um dos melhores encerramentos do personagem que a MCU já fez. Aí a gente teve aquele teaser trailer com o Steve Rogers voltando. E volta sem uniforme. Levanta uma pergunta que a gente vai ver quando o filme sair. Por que ele voltou? E o que isso significa pro arco do Sam Wilson como Capitão América? Outro teaser trailer que a gente viu, e a gente viu também nesse pôster, que os X-Men originais estão de volta. E isso eu comemorei demais. Patrick Stewart, Ian McKellen, os atores que uma geração inteira cresceu acompanhando. Em 2000, quando o primeiro X-Men chegou no cinema, a história dos super-heróis era criada. Super-heróis no cinema. Era um gênero que ninguém levava a sério. E foi o X-Men que mudou tudo isso. Quem assistiu aquele filme naquela época já saiu do cinema sabendo que o gênero tinha futuro. Agora, 26 anos depois, e esses mesmos personagens aparecem em um Vingadores. Para quem cresceu com esse filme, só esse teaser e só esse pôster já valeu a pena. E tem outros detalhes que eu poderia fazer um vídeo só sobre isso, mas tem outros vídeos na internet falando de pequenos detalhes sobre o pôster. Mas aqui, agora, entra o que é esse canal em si, o que é Alguma Coisa Cinema, bastidores. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, porque agora começa. E vamos começar com spoilers de bastidores a partir daqui. Então se você não quiser saber, pule alguns segundos. Vou deixar aqui na tela piscando um aviso de spoilers. O Loki aparece no centro desse pôster. Não é uma posição aleatória numa arte com 27 personagens. Informações que circulam sobre o papel dele no filme com fontes sólidas, não rumor de internet, aponta para algo que ninguém está esperando. O Doutor Destino vai arrancar o coração do Loki. E isso, se for verdade, mostra porque o Loki está logo abaixo do Doutor Destino, na região do coração. Não é um herói ativo, ele está ali porque é o alvo. É o preço que o Doutor Destino cobra. E isso muda completamente como esse cresceu durante o tempo para ter esse fim, esse encerramento. Mais uma vez, Loki vai morrer. Outra coisa, Rebecca Romijn, a mística original, voltou para esse Vingadores Doutor Destino. E ela que confirmou para o Hollywood Reporter que o roteiro não estava finalizado enquanto ela estava no set. Não é um rumor de fora, é a atriz que está no filme confirmando publicamente que o roteiro estava sendo feito na hora. E o Comic Movie foi além. Fontes internas descrevem sérios problemas na ilha de edição. O corte atual está sendo chamado internamente como uma bagunça. E vamos lá, com um lançamento marcado para dezembro de 2026 e tá essa bagunça, isso mostra por que a gente não viu o trailer, isso mostra porque a gente não tá vendo nada oficial, só vazamentos aqui e acolá. E isso é algo concreto para a gente prestar atenção. Filmes grandes frequentemente filmam com roteiro em aberto, ok. Vingadores Guerra Infinita também foi caos de produção, e isso antes de se tornar um dos maiores sucessos de bilheterias da história. O Vingadores original sofreu reescritas durante a refilmagem, mas esses filmes nasceram numa MCU que tinha consistência, que entregava mais coisa positiva do que coisa negativa. Mas o MCU pós-Ultimato não tem esse histórico. Quantumania, Thor, Amor e Trovão, as Marvels, promessas que não sustentaram na tela. A Marvel já filmou caos antes, mas a Marvel de antes é a mesma Marvel de agora? Não é. Por mais que sejam os mesmos diretores, os personagens não são os mesmos. Mas a resposta disso tudo a gente só vai ver em 18 de dezembro. E tem mais uma coisa que esse pôster revela, ou melhor, o que ele esconde. Tem 27 personagens nessa arte. Todos eles apareceram naquele trailer das cadeiras
lá que a Marvel divulgou. Todos menos um. O Tenoch Huerta, o Namor, não está nesse pôster. Num pôster construído personagem por personagem, todos estavam nas cadeiras e ele não está. E ninguém esquece um personagem que é um rei por acidente. Existem 3 leituras possíveis que está rolando na internet. A mais simples, participação mínima. Ele aparece no primeiro ato, antes da excursão do multiverso e some do filme, com 27 personagens para encaixar numa arte, isso aí aceita. Quem aparece pouco fica de fora. A segunda leitura vem direto dos quadrinhos que serviram de base para esse filme. No arco original, o Namor não está do lado dos heróis. Ele monta um grupo de vilões para tentar sobreviver, para fazer o trabalho sujo que os Vingadores se recusam a fazer. Colocar ele ao lado de um Steve Rogers nesse pôster entregaria essa dinâmica antes da hora. E tem a terceira leitura, que pode ser também a mais provável, que parece piada, mas não é. A Marvel pode estar escondendo uma tensão do Namor com outros personagens. Namor é um personagem no MCU não tão importante? Não tão importante. Mas esquecer um personagem que foi anunciado nas cadeiras, que tá no teaser trailer, e esquecer na arte ficou um pouco estranho. Pra mim, isso não foi acidente. Ah, o Wolverine não aparece, tá de fora, mas ele não tava nas cadeiras. Isso não é não ausência, é um adiamento. As Guerras Secretas vão precisar muito mais dele do que esse Doutor Destino. Pôster histórico, bonito, um elenco sem precedente. Uma produção que até então a gente achava que estava tudo certinho. A Marvel tem 5 meses para transformar isso num filme à altura do que essa arte promete. A gente vai ver mais de Vingadores, Doutor Destino, provavelmente nas próximas semanas, com a Comic Con San Diego, se você está assistindo esse vídeo na data de estreia. Mas se você não quer chegar no dia 18 de dezembro sem saber se o seu ingresso vai valer ou não, se inscreve aqui no Alguma Coisa Cinema. Eu vou estar aqui para dizer, sem enrolação, o que a Marvel vai entregar, o que a Marvel deixou de entregar e o que foi promessa que não se sustenta na tela. Então é isso, nos vemos a qualquer momento aqui no Alguma Coisa Cinema. Um abraço, até a próxima e fui!